Olá, muito bom estar de volta aqui com vocês para a gente dar início ao curso, falando sobre o tema da nossa primeira aula, que é Introdução Bíblica, né? Onde a gente vai ver questões iniciais acerca da Palavra de Deus, que vão nos ajudar a compreender o estudo dessa palavra durante todo o curso, ok? Uma das primeiras coisas que a gente tem de afirmar, né, como seminário e também como crentes, né, no Senhor Jesus, é que as Escrituras Sagradas do Antigo e do Novo Testamento, elas são a palavra de Deus escrita. Nós sabemos que a palavra de Deus, na forma escrita, teve início com Moisés, quando Deus solicitou que ele registrasse aquilo que ele estava ouvindo, o que estava recebendo dele, e Moisés registra, não é, a criação do mundo, o livro de Êxodo, Levítico, Números. Então, anteriormente, a palavra de Deus era ouvida e transmitida de forma oral, mas nessa forma escrita a gente percebe que começa com Moisés, embora o livro mais antigo seja considerado o livro de Jó, mas de uma forma mais conhecida podemos dizer que Moisés foi um dos escritores, né, o mais antigo, o que começou a registrar a revelação de Deus de uma forma que pudesse ser preservada, e assim essa palavra chega até nós. Nós cremos que tanto o Antigo como o Novo Testamento são a palavra de Deus e que são inspirados por Deus, né? Deus usou homens que falaram e também escreveram a sua palavra, movidos pelo Espírito Santo de Deus. Foi o Espírito de Deus que moveu essas pessoas para registrar aquilo que estava sendo revelado. A Bíblia, ela é o livro mais vendido e também o mais traduzido, né, para diversos idiomas e dialetos. Essa revista Magazine, né, fazendo uma lista onde tinha os 11 livros mais vendidos do mundo, ela aponta em primeiro lugar a Bíblia, com quase 6 bilhões de cópias. Então a gente percebe que é um livro que não é um livro comum, né? As Escrituras Sagradas, elas se destacam em todas as culturas existentes como um livro diferenciado. Uma outra coisa que a gente pode perceber é que a palavra Bíblia significa livro, né? Entrou para nosso linguajar, propriamente, o português, por intermédio da língua francesa, né? Passando pelo latim, e embora tenha tido a sua origem no grego, como biblos, que são livros, né? Testamento tem um significado ligado à aliança ou pacto entre duas partes. Então, quando a gente chama Antigo Testamento e Novo Testamento, é como se estivéssemos falando da aliança entre Deus e os homens, feita antigamente, antes de Cristo, e a aliança feita entre Deus e os homens depois de Cristo, né? O Antigo e o Novo Testamento. E livro ou Bíblia significa ou está ligado ao conjunto dos 66 livros. A Bíblia é composta pelo Antigo Testamento e pelo Novo Testamento. Os dois testamentos, né, o Antigo e o Novo, eles se complementam. Nós sabemos que à medida que Deus foi se revelando ao seu povo, a Israel, e no registro da história escrita, a revelação dele foi progressiva, ou seja, ele foi se tornando a mensagem que Deus queria que nós conhecêssemos, ela foi se tornando cada vez mais clara. Mas é somente no Antigo Testamento, no Novo Testamento,
com a vinda de Jesus, é que a revelação máxima de Deus, é a pessoa de seu Filho, é que a verdade ou a palavra de Deus ou o propósito de Deus se torna claro, né? Então, para compreender o Novo Testamento, é necessário que a gente também tenha o Antigo Testamento. Um complementa o outro. Se existisse só o Antigo Testamento, as verdades divinas, elas continuariam, claro, sendo verdades, mas não seriam tão claras para nós como é a explicação contida no Novo Testamento. Então, para estudar a palavra, o ideal é que realmente a gente estude os dois testamentos. Aqui nós vemos uma divisão dos livros, não é? Como está em nossa Bíblia. O Pentateuco, Penta vem de 5, né? Os 5 livros, de Gênesis a Deuteronômio, que registra a lei de Deus, né? E em Gênesis há o registro do princípio de tudo, né? O Pentateuco, ele é um livro, ele é composto por 5 livros, e esses 5 livros, eles demonstram muita coisa sobre a teontologia, que é a doutrina de Deus, mostra a soberania dele, o poder dele, criando todas as coisas, mostra Israel se tornando uma nação, recebendo dele uma lei, um código, né? Para se tornar seu povo. Nós vemos ali em Levítico, né, onde Deus coloca a lei moral, a lei cerimonial, a lei também civil, para que o povo de Israel pudesse se comportar como uma nação escolhida por ele. Em Números, nós vemos as tribos se dividindo e Deus orientando e conduzindo cada uma delas. Em Deuteronômio, a gente percebe uma repetição de todas as leis, o fechamento de um período, né, para a entrada na Terra Prometida. Então, o Pentateuco ele é um conjunto de livros, esses 5 livros, que é uma base substancial para a gente compreender tudo mais na palavra de Deus. As promessas de Deus feitas em Gênesis a Adão, a queda do homem, nada disso seria conhecido sem o registro desses livros. Logo em seguida a gente vê os livros históricos, que são 12 livros, que relatam a entrada na Terra Prometida, os profetas que surgem, os reis, né? O reino do norte, o reino do sul, como é que se divide a nação de Israel, anteriormente como era o Reino Unido, né? E os 3 principais reis, né? Que é Saul, Davi e Salomão. Nós vemos até o final dos livros históricos, a gente percebe o desenvolver da ação de Deus na história do seu povo. Nós percebemos a rebelião do povo contra a lei de Deus e, consequentemente, a destruição do Reino do Norte e também no Reino do Sul, Judá se tornando cativo, né, levado para a Babilônia. Então, a leitura desses 12 livros históricos, eles nos transmitem a história do povo de Deus, de Israel, no Antigo Testamento, e ele deixa claro, né, as causas e as consequências de tantas situações difíceis que o povo enfrentou devido à sua desobediência. Os livros poéticos, né, de Jó a Cantares, incluindo Salmos, Provérbios, né, a gente percebe a beleza, a poesia, né, a palavra de Deus e a adoração a Deus, que o livro de Salmos era um livro de hinos, que eram cantados a Deus. Tem salmos individuais, mas a maioria são salmos congregacionais, cantados em conjunto pelo povo de Deus quando ia ao templo. Esses livros poéticos, eles transmitem também a palavra de Deus, mas em forma de poesia, né? Os profetas, que são os 17 livros, os profetas ditos maiores e menores, não por causa da importância maior ou menor de cada profeta, mas porque alguns profetas registraram mais as suas mensagens, receberam mais mensagens de Deus,
acompanharam o povo de Deus por um período maior de tempo, né, como Daniel, como Isaías, e outros, por um período de tempo menor, receberam as mensagens de Deus e registraram, mas não foram assim muitas mensagens, né, como Malaquias, Ageu. Às vezes eram mensagens bem direcionadas para alguns momentos. Então, esses livros proféticos, eles revelam a vontade de Deus para o seu povo nos momentos em que tanto o Reino do Norte como o Reino do Sul foram passar pela provação de Deus, né? Receber como consequência de suas vidas e desobediência não só a extinção quase que totalmente do Reino do Norte e o cativeiro do Reino do Sul. O Antigo Testamento é composto por 39 livros, né? E essas 5 divisões nos ajudam a entender melhor a mensagem de cada um dos livros, ou de cada um, pelo menos aqui, de cada uma das divisões, né? Já o Novo Testamento tem 27 livros, só lembrando, né, a vocês, porque eu acredito que isso aqui é bem conhecido de todos. Nós temos os 4 evangelhos, que registram a história de Jesus em perspectivas diferentes, né? Mateus foi escrito para mostrar que Jesus Cristo era o Messias, então nós vemos uma quantidade enorme de profecias do Antigo Testamento que são pronunciadas por Mateus para comprovar que Jesus realmente era o Messias. Nós vemos Marcos, que registrou o Evangelho ouvindo, né, todas as histórias de Pedro, o que aconteceu quando Jesus estava pregando, ensinando, fazendo milagres. E a gente percebe que a preocupação de Marcos é escrever um evangelho sucinto, mostrando Jesus como servo sofredor, alguém disposto a fazer a obra de Deus e direcionado aos romanos, né, para que eles entendessem a mensagem. Lucas, em sua forma polida de escrever, erudita, né, a gente percebe que é um evangelho que mostra Jesus como filho do homem, alguém perfeito, e é direcionado aos gregos. E vemos João escrevendo o seu evangelho, direcionado a todos os cristãos, mostrando Jesus como filho de Deus. A percepção desses direcionamentos dos evangelhos nos ajuda a compreender melhor a mensagem de cada um, né? O livro histórico do Novo Testamento, que assim como o do Antigo Testamento, tem o objetivo de falar sobre a história da igreja, aqui, né? Assim como no Antigo Testamento, os livros históricos registram a história de Israel. No Novo Testamento, o livro de Atos fala sobre a história da igreja. Temos 21 cartas, né, ou livros, que são as epístolas, contém a doutrina, né, bíblica do Novo Testamento, com muito embasamento no Antigo, né, e as explicações principalmente do apóstolo Paulo acerca do Evangelho. Temos um livro profético no Novo Testamento chamado Apocalipse, que é um livro que mostra onde Jesus revela a João as coisas que iriam acontecer. Ao todo, como já falamos, são 66 livros. A Bíblia teve cerca de 40 diferentes autógrafos, né? Ou seja, autores inspirados por Deus, e levou um período de cerca de 1.600 anos para ser escrita. O mais assim, importante que a gente percebe é que, apesar da diversidade de autores e do período de tempo em que ela levou para ser escrita, é um livro harmonioso, você não vê doutrinas contrárias dentro dele, mas você percebe claramente como se o texto inteiro, de Gênesis a Apocalipse, fosse conduzido com uma linha só de pensamento, que é
a aliança de Deus, que são as suas promessas, o estabelecimento do seu reino, né? Você pode escolher uma dessas linhas e você vê isso ser uma verdade descrita em cada livro, e a harmonia que há entre eles, sem que os autores se conhecessem ou vivessem na mesma época, demonstra a ação do Espírito de Deus, falando através dessas pessoas e conduzindo essas pessoas para o registro da mensagem da palavra de Deus. Antigamente as Bíblias elas não eram divididas assim em capítulos e versículos. Dois servos de Deus, Stephen e Robert, eles tiveram esse trabalho de dividir a palavra de Deus em capítulos e versículos para facilitar o estudo, embora às vezes não facilite tanto. Talvez fosse melhor a gente pegar, digamos, uma carta de Paulo e ler a carta por inteiro, né? Porque quando divide em capítulos e livros e coloca aqueles títulos, às vezes a divisão quebra o pensamento do autor. E para quem vai interpretar aquele texto, quando percebe que terminou o capítulo, às vezes só terminou o capítulo, mas o pensamento prossegue. E a pessoa, às vezes, quando está interpretando, né, pensa que porque terminou o capítulo, o pensamento inteiro do autor se exauriu ali ou terminou ali. Isso pode gerar problemas na interpretação. Então, a gente tem que entender, quando está lendo, que capítulos e versículos foi algo feito por servos de Deus para facilitar o estudo, mas que originalmente não fazia parte, né? As cartas, os livros, era um texto só, né? O Salmo 119, ele apresenta a palavra de Deus de várias formas. Eu selecionei aqui 3 formas, embora na apostila tenha mais, né, para a gente destacá-la. Apresenta como lei, né, o que significa ensinar ou dirigir, e fala que a lei vem da parte de Deus e é uma revelação. A lei é escrita, ou seja, a palavra de Deus foi escrita não apenas para a gente conhecer a pessoa de Deus, mas para obedecer, né? Obedecê-lo. Se a gente se aproxima da palavra de Deus, meus irmãos, apenas para ter conhecimento, a gente corre o risco de encher a nossa mente com coisas decoradas, mas sem haver transformação de vida. E não é isso que a palavra de Deus se propõe, né? Ela também é conhecida como testemunhos, né? E quando fala assim, testemunhos, está falando sobre a franqueza da Escritura, por ter um padrão elevado, moral, né? Ela pode agir como testemunha fiel e verdadeira às Escrituras Sagradas da pessoa de Deus, porque ela demonstra ou testemunha acerca da pessoa dele. Preceitos, né? Ela também é conhecida como os preceitos. Vem do latim preceptum, é conhecida como um comando ou proibição de realizar uma determinada ação ou omissão. É como se fosse a descrição do fazer ou não fazer, e ela reconhece como ofensa quando a pessoa não reage com a conduta esperada diante da leitura daquela palavra. Ou seja, quando diz que é um preceito, se espera que a pessoa que está lendo aquela palavra, aquele preceito, tenha uma conduta adequada ao que está lendo, ao que está sendo lido, né? Mude sua vida de acordo com o que está sendo lido. A palavra também é comparada à luz, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Isso, irmãos, pode falar claramente que o estudo da palavra de Deus, ele ilumina o caminho que a gente está seguindo, né? Ilumina os locais, as decisões que a gente tem que tomar. É como uma lâmpada que dá para você tomar a decisão com tudo muito bem esclarecido,
porque ela mostra a veracidade ou a mentira que há naquele caminho, e assim seus pés podem trilhar um caminho seguro. Ela tem o poder educativo também de nos dizer aquilo que é falso e aquilo que é verdadeiro, né? Ela também é comparada a uma semente que tem o poder de gerar uma nova vida, né? Assim como você nasceu do seu pai e da sua mãe, a leitura da palavra junto com a ação do Espírito de Deus pode gerar uma nova vida em seu coração, né? É como uma semente que, como Pedro fala aqui, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Para sempre. Ou seja, a palavra de Deus é como uma semente, ela age como uma semente, que ao ser plantada em nós, gera em nós uma vida nova, uma vida diferente, a vida do próprio Deus, através do seu Espírito, porque o que está sendo plantado ali é a palavra de Deus. Outro símbolo da palavra de Deus é leite, né? 1 Pedro 2:2 diz: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Então, estudar a palavra nos alimenta, e é isso que nós vamos fazer. Ela também é como uma comida que nos satisfaz. Hebreus 5,14 diz assim: mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir o bem e o mal. Então, é como se aqui estivesse falando que estudos aprofundados da palavra são para pessoas que já caminharam mais um pouco, que têm um amadurecimento, e só é possível esse amadurecimento quando novos hábitos de vida são implantados em nós, né? Nós já caminhamos com Cristo e já temos experiência nesse caminhar, então a pessoa está preparada para se alimentar solidamente da palavra e aprendê-la com mais profundidade. Sentido exercitado é como se fosse a capacidade de compreender a realidade que cerca você de uma forma espiritual, do ponto de vista da palavra de Deus. Bom, agora você vai ler o capítulo 1 da apostila, responder aos exercícios que são solicitados e depois de realizar essas tarefas, você vai assistir ao vídeo da palestra complementar que está sendo enviado. A nossa próxima aula será postada na segunda-feira. Um grande abraço para você e até lá!